Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. Prazer imenso fazer mais um programa. E hoje eu tenho um convidado super especial. Fico muito feliz de você ter recebido o meu convite. É o meu amigo Edson Mackenzie. Ele é diretor de investimentos da The Venture City, autor do livro Pitch Perfeito, radialista, produtor de conteúdo, influenciador aí no ecossistema de startups, empreendedorismo, enfim, uma biografia maravilhosa. A melhor parte é que a gente não coloca no currículo. Essa é a melhor parte. Fica à vontade para se apresentar. Um prazer enorme te receber aqui. Cláudia, eu que agradeço estar aqui com você e conversando com toda a tua audiência, que para mim é um prazer, porque a gente precisa mesmo abrir e compartilhar conteúdos para inspirar cada vez mais pessoas a entrar nesse ambiente de ecossistema. Quando a gente está falando um pouco fora do ar, a gente precisa estender a mão para tudo que a gente chama nos Estados Unidos, que é o New Role Model, né? Tudo que a gente precisa abrir espaço para que novas pessoas se sintam inspiradas e se sintam confortáveis. Porque, apesar delas estarem vendo a gente aqui, nossa, eu quero estar lá, eu posso estar lá daqui a pouquinho. Então isso que é legal estar aqui. Eu acho que isso é bacana, Mackenzie, porque assim, a gente já se encontrou em vários eventos, né, sempre trabalhando, a gente nunca teve um tempo também para bater um papo, mas eu acho isso importante, a pessoa também saber que ela é capaz, que ela pode estar atuando de alguma forma. Eu acho que o próprio programa Ela Investe é isso, como eu comentei com você, né? Durante muito tempo, fazendo muitos trabalhos no ecossistema, a gente tem ainda poucas mulheres atuando, né? E o Ela Investe é o programa para a gente falar de empreendedorismo, para falar de jornadas, para falar, assim, de coisas que deram certo, de não, mas principalmente para que quem está ali assistindo, para que a gente possa falar assim, você também pode, né? Você pode ter uma startup, você pode ter um negócio, você pode se inspirar. E hoje, com o meu querido Mackenzie. Boa. Sabe, Cláudia, te ouvindo assim, no meu curso de pitch, no meu livro também, e quando eu dou aula, eu sempre falo isso. Eu sou muito tímido e as pessoas não acreditam, porque... Eu não acredito. Ninguém acredita, porque não me acredito. vê fazendo piada, Não me vê acredito. fazendo bagunça, Tudo bem. me vê sempre quebrando ali o status quo da coisa. Mas assim, a verdade é que quando eu não estou trabalhando, eu sou muito tímido, eu sou daqueles que fica quietinho. E por que eu continuo fazendo essas coisas? Por que eu me exponho tanto? É pelo mesmo motivo que eu, às vezes, até aconselho algumas pessoas, em especial as mulheres. Quando eu falo assim, falem, mas não falem só por você. Né? Eu não estou aqui falando só por mim. Eu estou aqui falando por todos os caras que vêm de periferia e que nunca tiveram oportunidade de ter um microfone na frente. E o que eu falo para as mulheres? Falem, não falem só por vocês. Né? Falem por todas as mulheres que nunca tiveram uma oportunidade de ter um microfone, de serem ouvidas, de compartilhar suas ideias. Então, a gente primeiro tem que quebrar essa coisa de que a gente é muito autocrítico, a gente tem uma barreira muito grande dentro da gente. Começar a expor as nossas ideias já é uma grande vitória, porque a gente supera aquela vozinha da cabeça que diz, isso é bobagem, ninguém vai querer ouvir você. A gente se auto-sabota demais. Então, quando a gente começa a falar para as pessoas e as pessoas começam a ver a gente cada vez mais em público, elas falam, poxa, eu acho que eu também posso. Então fica meu conselho para a sua audiência já, assim, de cara, né? Falem não só por vocês, falem por todas as pessoas, representem todas as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de falar. Bacana. Eu sou exemplo disso, porque além de ser tímida também, e você sabe que pouco falo da minha vida e pouco compartilho muitas coisas, fui inspirada em essas pessoas, falando assim, Cláudia, se expõe também, fala de você, tem tanta gente com conteúdo, né? E você tem uma jornada incrível, com conteúdos aí que possam te ajudar muitas pessoas. E um dos objetivos é esse mesmo, é a gente dar voz para as mulheres, inspirar mulheres e também, quando a gente está falando no ecossistema, que a gente tem muitos homens, é levar esse tema também para que homens trabalhem com isso, para que você ter mulheres numa banca de startup não seja só uma meta, né? Para que você tenha startups lideradas por mulheres num programas de aceleração ou em fundos, enfim, para a validação de um possível aporte, que não seja só meta, né? Para que realmente seja valorizado isso, né, Mackenzie? Exato. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa, representa um fundo de investimento americano, que é fundado por mulheres, né? A gente é fundado pela Laura Gonzalez, que é a nossa CEO, e ela, por exemplo, coordena um movimento na Europa, que é o Invest in Women Now. Então, é um movimento que ela sempre está compartilhando conteúdos, dados, onde quando a gente abre essa janela de oportunidade, quando a gente se abre para a diversidade, mostra que dá para ter muito resultado. Então, eu sou um baita entusiasta de mulheres em cargo de liderança. Em todos os lugares que eu estou, eu
eu sempre valorizo e respeito o quanto é bacana e principalmente um divisor de águas quando você tem uma mulher numa posição de liderança. E eu também sou muito crítico em relação aos modelos de cultura organizacionais Sim. que vêm desde o Taylorismo até agora e ainda muitas vezes estão ainda se perpetuando quando a gente tem esse modelo muito waterfall, muito inspirado na igreja, na própria militarismo, onde a gente tem hierarquia posto. Eu sou muito a favor hoje das metodologias ágeis de gestão, Sim. quando a gente colabora e estimula as pessoas a terem a questão do job rotation, quando Sim. você consegue ter projetos e você consegue ter líderes de projetos. E quando a gente coloca uma mulher para liderar um projeto, a gente percebe que tem muito mais cuidado, muito mais carinho e uma entrega com muito mais qualidade. Bacana aí. Eu acho assim, bárbaro isso, mas além de toda essa tua experiência, e você também já participou de várias bancas, né? Vários eventos com startups. E eu já participei de algumas com você ali e tal, em vários eventos. E muitas startups com mulheres, muitas vezes eram até melhores do que com os homens, né? Na hora ali no pitch, né? Que a gente tá falando do pitch. Uhum. Tem muitas mulheres que mandam super bem no pitch. Então, mulheres, não se escondam, né? Apareçam, não tenham medo, né? Se exponham mesmo, porque muitas não aparecem. E aí eu acho que isso aí é bacana também. Eu penso que assim, já está comprovado que as mulheres estudam muito mais que os homens. Isso é um fato. Uma outra coisa é que também está bem comprovado que muitas vezes as mulheres elas se culpam mais ou elas se julgam muito mais. Quando você pega um cara para falar sobre qualquer tema, você fala, Mike, fala sobre, sei lá, qualquer tema. Eu vou te pedir meia hora para ver 2, 3 vídeos, dar uma olhada no contexto geral, eu vou subir no palco e vou falar. Se você pede isso para uma mulher, ela vai falar, nossa, preciso de estudar, fazer um curso, ler um livro. Ela já fica assim, porque elas já sempre foram muito cobradas. Uhum. Então, eu sempre falo, não precisa estudar tanto, porque às vezes pelo tempo que você tem, por exemplo, quando eu vou dar um curso que envolve lá 20, 30, 40, 50 horas aulas, aí sim, eu me preparo, eu faço todo um aprofundamento, eu busco outras referências, contrato outras pessoas para me ajudarem em pesquisa. Então a gente monta uma equipe, uma junta, para montar aquele conteúdo que é um conteúdo denso e vasto para você aprofundar. Mas quando você vai fazer uma palestra, quando vai fazer uma participação, quando você vai fazer alguma coisa, nem sempre você não precisa. Porque muitas vezes, no dia a dia, você já está vivenciando tudo aquilo. Se você está envolvido no mercado, você já sabe quais são os termos, você já sabe o que está acontecendo, Exato. Você já tem todas as variáveis. O que acontece é que, por exemplo, a gente teve agora para vir para cá, eu passei um pó na cara ali, na maquiagem, e deu tudo certo. Você foi lá, se dedicou. Então, existe uma cobrança muito maior para a mulher. E a gente entende isso. E, claro, existem hoje movimentos que dizem que a gente não precisa cobrar tanto. A questão toda é que as mulheres, em especial, precisam entender que elas já estudaram muito. As mulheres, em especial, precisam entender que elas, na média, já são acima da qualificação do que a grande maioria dos homens. Então, o que elas precisam agora é perder um pouco dessa síndrome do impostor, Exato. que muitas vezes faz com que elas se travem e, às vezes, acabem perdendo o protagonismo. Então, dá para você ter protagonismo e, assim, você não precisa também ter todas as respostas, porque ninguém tem. Eu que já fui eleito lá o melhor mentor do Brasil e já participei da premiação e estou sempre nas finais, é o que eu falo para todo mundo. Se você está nessa categoria, recebeu pelo menos um voto, você já é um grande vencedor, porque você Exato. rompeu essa barreira para compartilhar pelo menos um pouco do seu conhecimento. E a inspiração, ela é importante. E eu acho assim, quando você tem essa fala, Mackenzie, e muitas mulheres que ouvem, até homens também, de alguma forma você já está colocando o teu posicionamento, isso inspira também. Uhum. Entendeu? Porque assim, as mulheres, elas precisam... A jornada é diferente, né? A forma da mulher lidar com isso é diferente que você colocou. E você colocou uma questão também, assim, as startups, as empresas lideradas por mulheres, que têm mulheres, têm um resultado, né, fantástico. Aí a gente já tem comprovado isso. Mas tem essa característica do homem. O homem, ele faz network com muita mais facilidade, né? Ele, enfim, ele tem aquela turma, aquela confraria, enfim. E as mulheres, e a gente tem falado isso, e aqui no programa também a gente tem colocado isso. Até um desafio para as mulheres. E aí, vamos falar, vamos nos ver mais, vamos falar de negócios, vamos expor, vamos trazer mais mulheres. Isso também é importante nesse nosso mercado. Claro, claro. O que eu penso assim, quando a gente abre a pauta, ou então amplia a pauta para falar de diversidade, né? Quando a gente inclui outras categorias, não só a mulher, mas também Sim.
outros gêneros, ou quando a gente inclui, Inclusão. por exemplo, etimologias ou origens, a gente começa a perceber que quanto mais diverso, mais bonito é. É igual à natureza. Imagina você ir para uma selva e só ter uma única cor. Tudo verde, só uma cor de verde. Não é legal. Quando você vai para um jardim, com muitas rosas, muitas flores, com muitas coisas, você vê que tudo aquele colorido, aquilo é que é bonito. Flores de tamanhos diferentes, proporções diferentes, alturas diferentes. Então, esse que é o grande barato. Então, quando a gente traz essa pauta da diversidade, quando a gente entende que dentro de um ambiente a gente consegue ter mulheres que conseguem se relacionar e fazer networking e liderar, e ao mesmo tempo homens que têm sensibilidade para perceber e também não atrapalhar muitas vezes essa entrada, a gente começa a perceber que a gente começa a criar um ambiente cada vez mais fértil para inovação, para geração de negócios, para novas oportunidades, e começa a se abrir para que aquele negócio ele passe a ser um negócio mais plural. Porque ambiente de trabalho bom não é puff colorido, não é um ar-condicionado bombando, não é comida ali disponível. Ambiente de trabalho bom é você trabalhar com pessoas geniais. Sim. E você só consegue perceber a genialidade quando você está conectado com outras pessoas. Quando você se abre para perceber a genialidade de outras pessoas. Então, o que eu quero dizer é que a gente vive hoje num movimento, num momento da nossa sociedade, onde a gente está muito hoje no social learning. Né? A gente não quer mais se dedicar 4 anos para aprender uma coisa. Nos Estados Unidos, eles já não querem mais ir lá. Se fala muito hoje do nano degree. Você faz 6 meses de um curso. Sim. E você já tem uma graduação naquele tema. Mas a nova geração, né, a geração dos millennials, essa geração que está aí, elas já são muito mais a geração do TikTok. É a geração onde eles querem aprender em frames de segundo. É a geração da atenção parcial constante, que demora 15 segundos. Então eles querem um conhecimento constante. Então você não precisa mais ser o grande expert, o grande mestre Yoda, que tem todas as respostas, absolutamente tudo. Se você sabe dominar uma única coisa de maneira muito específica e muito clara, você pode se expor daquela maneira. Por exemplo, eu tenho vários conhecimentos. Eu trabalho com inovação, você falou um pouco do meu background, das outras coisas que eu estudei. Eu falo de diversas coisas, eu posso falar de diversas coisas. Mas eu tento sempre nas minhas apresentações me focar em inspirar as pessoas a se comunicarem melhor. Porque cada vez que eu inspiro as pessoas a se comunicar melhor, eu entendo que a comunicação ela é uma habilidade transversal. E ela é uma habilidade que não importa a posição que você esteja, seja dentro de uma empresa ou seja empreendendo, você sempre vai ter que fazer seu próprio pitch. Você sempre vai ter que expor as suas ideias. Você sempre vai ter que convencer outras pessoas do que você quer falar. Boa. Então, por isso que eu gosto de falar sobre esse tema. Ótimo. E assim eu inspiro as pessoas a se organizarem as suas ideias, montarem seus próprios roteiros, e assim elas começam a perder um pouco desse medo de expor o que elas pensam. E aí o fato é, para você ter uma ideia, as pessoas sempre querem falar a coisa genial. Elas sempre querem ter uma fala para a câmera que vai dar um corte bonito e que vai ser o grande diferencial. Só que na verdade não é assim. Para você ter uma fala bonita ou um corte bonito, você tem que ter um conjunto de cortes bons. Para você ter um conjunto de momentos bons, você tem que ter um conjunto de momentos medianos. Para você ter um conjunto de momentos medianos, você tem que ter um conjunto de momento merda. Tem a relação, hein? A relação total, você né? Tem que ter um conjunto de momento ruim, horrível e vacilo para ter um momento mediano, para depois ter um momento bom, para depois ter um momento genial. Então a genialidade, a gente também tem que entender com essa geração que a genialidade ela não acontece assim, da noite pro dia. Não é tão momentâneo, Há quantos anos você está investindo? Há quantos anos você está olhando um monte de coisa? Sim. Né? Então é isso, assim. As pessoas elas acham que o fato de você estar numa posição de destaque é porque você é genial naquele momento, mas na verdade não. Na verdade é um conjunto de coisas, de aprendizados ao longo da vida. Teve toda uma jornada aí, né? Ali. É exatamente isso. Falando um pouquinho desse mundo de startups, né? E você agora trabalhando num fundo, enfim, né? Você estava falando de Miami e você faz seleção dessas startups aqui no Brasil, né? Como que está esse momento? Como que você faz esse trabalho aqui? Como é que você seleciona essas startups? Como é que está esse momento? Legal. Porque o que acontece? Até vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente estava falando de startup há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, ainda a gente tinha que sempre falar do conceito, até a gente tinha que explicar o que era startup, né? Hoje não, hoje a gente tem um conteúdo gigantesco
na própria internet. Os empreendedores, eles já estão mais preparados, pelo menos a gente espera isso, mas eu tenho visto isso, os empreendedores, eles vêm mais preparados, e os investidores também, né? Hoje os investidores também, a gente tem uma quantidade só de redes de investimentos no Brasil, a gente tem mais de 30 redes. Isso também é bom, então o mercado evoluiu. Queria saber como é que está esse momento para vocês, como é que vocês fazem essa seleção de startups, qual é a tese, se tem uma tese específica de vocês? Legal, tem sim. E a nossa tese, ela vem se adaptando e evoluindo ao longo do tempo. Como eu falei, a gente é uma empresa fundada por mulheres, né? E a gente entende que a gente precisa se desenvolver cada vez mais. A gente fez uma primeira captação, isso consolidamos nos Estados Unidos, é um fundo americano, expandiu para a Europa, deu muito certo, e agora a gente está finalizando a captação do fundo 2 para fazer a expansão para a América Latina. Eu estou lá desde janeiro de 2020, fiz o meu onboarding, comecei a trabalhar com o time, achei que estava tudo bem, ganhei uma pandemia de presente. Isso que eu ia falar. Ganhei uma pandemia. Tipo assim, agora, né? Tive que me reinventar completamente, né? Porque, você lembra, minha atividade, eu fui contratado porque, nossa, ele é bom, ele se comunica bem, ele tá sempre nos eventos, ele tá sempre conversando com todo mundo conhece ele. Ah, não, então beleza. Quando contratou, e aí? Cadê os Acabou eventos? O evento. Acabou tudo. Então foi uma loucura. A nossa tese hoje, ela é muito focada em Web 3.0, né? Tudo que está vindo por aí sobre o futuro do trabalho, inovação, tudo que esse novo momento da internet 5G, do 4G, tudo isso que tá pulsando por aí. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente tem uma gama gigantesca de oportunidades. Conectado a essa coisa da Web3, a gente tem, por exemplo, hoje as NFTs, né, que é esse processo hoje de tokenização, onde você consegue digitalizar ativos físicos. Então, muita gente hoje está pegando obras de arte, fazendo tudo que você conseguia, às vezes, fazer coisas com o mundo físico. Por exemplo, esse unicórnio aqui, a gente consegue digitalizar, faz um NFT dele, constrói ele e coloca lá. Então, a gente está olhando muito para esse tipo de trabalho também. Então, a gente está olhando também para fintechs, a gente está olhando muito para essa questão de DeFi, que são negócios financeiros descentralizados, porque a gente entende que com a evolução da tecnologia, com o processo de tokenização do mercado, a gente entende que vai ser possível você ter múltiplas plataformas fazendo múltiplas coisas. Então, você pode ter seu cartão de crédito. Hoje já é assim, você pode ter o cartão de crédito de um banco, que te dá mais pontos, te dá mais vantagem aqui. Você tem a conta bancária em outro lugar, você investe em uma outra, você investe em cripto em outra coisa. Então, você pode ter várias coisas e, no final, você precisa consolidar tudo isso num lugar só. Então, as finanças, elas já estão descentralizadas. Então, a gente olha muito para isso. E, principalmente, a gente olha para negócios... Mas você acha que vocês estão olhando para tendências de inovação? É isso? A gente olha principalmente para tudo que tem um potencial de mercado gigantesco, né? Em startups a gente chama de TAM, né? Que é o Total Addressable Market. Mas independente disso, assim, a gente olha para fatores bem específicos. O mercado total endereçável, que a gente olha, né? O TAM. Um outro ponto que a gente olha bastante é a questão da inovação, então quanto de tecnologia está agregado ali, porque a gente olha para a tecnologia, porque metade do nosso time é composto por pessoas que vieram de grandes corporações como Facebook, Google e, enfim, corporações americanas de inovação, ou são empreendedores como eu, gente que criou seu próprio negócio, cresceu, quebrou ou ganhou dinheiro, enfim, são empreendedores. Então a gente se junta para entender que o empreendedor, ele quer, quando ele faz parte da nossa rede, ele se pluga numa comunidade que permite ele estar presente no mundo todo. A gente hoje está presente, uma presença sólida nos Estados Unidos, Europa, com escritório físico em Madrid, e o meu trabalho está sendo expandir essa operação para a América Latina com escritório aqui baseado em São Paulo, mas eu hoje cuido quase que de toda a América Latina. Meu trabalho é me relacionar com os outros países e fazer com que todo mundo possa passar por isso. Então, quando o empreendedor tem um negócio que tem um potencial de mercado gigantesco, ele conversa com a gente co-investe muitas vezes nesse negócio com um grande potencial de mercado, e dentro desse co-investimento a gente ajuda ele a se globalizar. Nem todos os negócios que vêm para a gente é mandatório que ele se internacionalize. Não é esse o nosso objetivo. A gente pega esse negócio, como houveram outras venture builders no passado, que pega esse negócio, sai replicando ele em todos os países do mundo e vê qual que dá certo. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é entrar naquela operação e dar um banho de tecnologia, um banho de
de rotinas, de cultura, ajudá-los com o que a gente chama de PLG, né, que é o Product-Led Growth, a fazer com que ele tenha um crescimento liderado pelo produto e entender para quais países ele quer isso. Por exemplo, se o empreendedor diz que ele não quer sair do Brasil, ele quer continuar porque o mercado no Brasil, e a gente consegue comprovar que o mercado no Brasil é gigantesco, a gente ajuda ele a crescer no Brasil como um todo. Se ele falar, olha, eu tenho um mercado muito grande no Brasil, mas eu também tenho um mercado muito grande na Europa, a gente também ajuda ele a ir para a Europa com o nosso time na Europa. Então a gente vai fazendo dessa maneira. E eu acho que isso é bacana, porque você sempre está falando o seguinte, a ótica do empreendedor, né? A validação dele. Então, quer dizer, a partir... Tem a tese, tem que ter, né? Os fundos têm que ter tese, a gente tem que ter uma tese ali de investimento. Mas uma coisa que a gente tem colocado bastante é essa questão do tamanho do mercado mesmo, né? Dessa lição de casa que o empreendedor tem que fazer. Muitas vezes o empreendedor, ele se limita. Né? Ou ele olha só o Brasil, ou ele olha um pedaço, ou se não ele exagera, né? Eu tive até uma startup que eu investi, que em determinado momento ele falou, olha, Cláudia, eu acho que eu tinha falado do Oceano Azul, mas não é, na verdade, não é um Oceano Azul, aquilo me fez palpitar. Eu falei, não me fala isso. Então, eu acho assim, fazer essa lição de casa é importante, até para vocês reforçarem a tese e ajudar esse empreendedor a crescer, né? Por isso que entra o terceiro grande ponto, né? Então, primeiro ponto que a gente olha o TAM, né? O tamanho do mercado. Segundo, quanto de tecnologia está embarcada naquilo. Terceiro, o founder, o track record do founder. Porque quando você tem um founder, o que a gente chama de super founders, né? Com um track record, que sabe, que entende mercado, que tem trânsito, eles conseguem construir um negócio gigantesco de uma maneira muito, muito fluida. Então isso aqui é a parte legal. Então a gente acredita também que o founder, a capacitação do founder também é um grande diferencial. Mais até do que quanto que ele está faturando de dinheiro naquele momento. Então muitas vezes... Potencial, né? Porque muitas vezes a pessoa pergunta para mim assim, Mike, quanto eu tenho que estar faturando para a gente poder conversar? Eu falo, cara, nada. Não, mas você investe a gente com PowerPoint? Eu falei, posso investir, deixa eu ver teu track record, o que você já fez antes? Né? Ou então, deixa eu ver qual que é o tamanho de mercado que você está olhando. Então hoje mesmo eu tive uma reunião no almoço com um empreendedor que já é um empreendedor está no seu terceiro negócio, já vendeu, quebrou vendeu um e está fazendo o terceiro negócio, olhando para uma oportunidade gigantesca e fazendo uma captação de um seed pesado de 4 milhões de dólares. Esse empreendedor, ele tem valor, né? Porque com certeza tem lições aprendidas, né? Não, já começa que assim, não dá para você almoçar com todos os empreendedores que pedem. Eu sempre brinco com as pessoas assim, Mike, vamos tomar um café. A primeira coisa que eu falo assim, olha, eu não tomo café, eu tomo chá. Vamos tomar um chá. Vamos tomar um chá. Aí já fica mais fácil. Porque não dá para você falar com todos os empreendedores sempre. Então, a primeira coisa, o empreendedor que já tem 2, 3 viagens, então ele já tem mais acesso. Tem bagagem. E o empreendedor, quando a gente fala do super founder, além de ele ter uma grande capacidade de desenvolver produto, ele também tem uma capacidade de captação de investimento. Sim. E dentro da habilidade de captação de investimento, uma capacidade de fazer o pitch de maneira boa, onde ele consegue convencer outras pessoas também a captar e também consegue convencer outras pessoas a executar coisas que ele precisa executar. Então, o super founder, ele precisa ter essas habilidades. E por isso que a gente olha para esse mercado dessa maneira. E é diferente quando você vai com o empreendedor de ter segunda, terceira viagem. Mas eu estou no meu primeiro negócio, é mais difícil para mim? Não é que seja mais difícil, vai depender sempre de quanto que você está se dedicando, se debruçando para aprender em relação a isso. Bacana. E, assim, como a gente participa de vários eventos, várias bancas, participamos, agora a gente participa mais online, nem tem tantas, né? Pitch perfeito. Tem até tema do teu livro, né? Sim, sim. O pitch perfeito. Eu não sei quantos pitches você já ouviu, né? Nossa, uma das coisas que eu escrevi no livro é assim, que esse é um livro, ele é um livro prático, né? Ele é quase que um planner. Você já lançou? Ele tá saindo agora no final de fevereiro de 2022. Então, breve em todas as livrarias. A gente teve alguns contratempos por conta da pandemia, por conta de design, porque o meu plano não é lançar um livro inspiracional, que inspire as pessoas, não é isso. É que a pessoa pegue assim, nossa, tem uma reunião, ou então tem uma apresentação importante na semana que vem, que ela pegue o livro e ela vá fazendo os exercícios para que ela possa entregar um bom discurso lá na frente. Então, o subtítulo do livro é Os Segredos para você ter um discurso perfeito antes mesmo de ter um negócio. Então, é esse o caminho. E aí o objetivo, eu comecei a fazer o pitch perfeito, e uma das coisas que eu escrevi lá é assim, não importa o quanto você se prepare para fazer esse pitch,
você sempre vai ser grande especialista em um único pitch. A pessoa que está do outro lado na banca, ela, no mínimo, naquele dia, ela deve ter ouvido já uns 10 pitches. Então, assim, entenda que as proporções são diferentes. Sim. Então, quanto mais objetivo você for, quanto mais claro você for, quanto mais transparente e verdadeiro você for, mais possibilidade você tem de ganhar, de avançar. E é o que eu digo assim, as notícias ruins, elas são melhores do que as notícias boas e elas chegam mais rápido. Por que eu falo que as notícias ruins, elas são melhores e chegam mais rápido do que as boas? Porque se você receber um investidor sério, ele não vai te enrolar, ele vai te ouvir, vai falar, olha, não tá legal, isso aqui não tá bom, muda isso, muda aquilo. Sempre, todo investidor, ele tem sempre uma vontade de agregar valor no empreendedor, mesmo que ele não vá investir. E todo investidor também sofre de FOMO, né? Que é o Fears of the Missing Out, é o medo de estar perdendo alguma coisa. Sim. Então todo investidor tem vontade de colaborar com o empreendedor no início da sua carreira, enquanto ele está começando. Porque ele vai lembrar de você, ele vai voltar para você, mesmo que ele não tenha um negócio tão elaborado naquele momento. Então, eu sempre digo isso para os empreendedores, porque a gente ainda tem uma cultura. Claro que isso já é muito menor do que era no passado, de que, não vou contar minha ideia porque vão roubar minha ideia. Ou então outra cultura é, não vamos fazer uma reunião, vamos tomar um café, eu vou te mandar mais café. Eu vou te mandar um NDA para te contar o meu projeto. Já recebi vários NDAs. Então, essas coisas são, assim, a gente entende que isso é legal, mas assim, é aquela coisa, né? É permitido, mas não é... Não é isso. Não é isso que vai fazer o negócio, né? Não é por aí. Eu acho assim, passar segurança, né? Quando a gente está falando de pitch, é você ser sincero naquilo que você está apresentando. Você não precisa apresentar 20 slides, né? Você não precisa entrar no detalhe. Não. Mas apresentar ser confiante ali, ser verdadeiro naquilo que você está colocando. Não é isso? No meu livro eu chamo isso de visão de futuro. Visão de futuro. É isso que eu chamo. Eu falo assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer para você... eu sempre falo assim, não importa quanto tempo te deem para fazer pitch. O seu pitch sempre tem que ter 1 minuto. E como assim? Mas isso é verdade. O que eu apresento no primeiro minuto? Verdade. Você tem que ter 2 coisas. O que eu digo lá no livro? Que o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio. Essa é a minha definição de pitch. Perfeito. E o que você apresenta nesse primeiro minuto? Sua visão de futuro. E qual que é o objetivo nesse primeiro minuto? Conquistar mais 1 minuto, mais 1 minuto. É sempre assim. Você não tem 2 horas de reunião, você tem 120 reuniões de 1 minuto. É esse o objetivo. Então, se você não consegue ganhar a pessoa no primeiro minuto, esquece. Acabou. Então, levanta uma visão de futuro, para onde você está olhando, e à medida que a pessoa vai olhar para aquilo, deixa ela interagir. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai entregar aquilo? E deixa o investidor interagir com você, questionar. E aí é a diferença que eu comentei no comecinho da nossa gravação sobre o palestrante, o empreendedor de palco, e quem tem conhecimento de verdade. Porque quem tem conhecimento de verdade, a maior dificuldade pro especialista é ser simples. A maior dificuldade pro especialista é conseguir apresentar as ideias dele de maneira clara, inspiracional e rápida o suficiente para que as pessoas tenham vontade de saber mais. Para gerar essa necessidade de conhecer, de entender o modelo, não é ali naqueles 5 minutos. Mas os principais, né? Qual que é a solução, qual que é o problema ali, o que você identificou, qual que é a dor, de que forma que você está estruturando isso, né? E eu acho que tem algumas lições, né? A questão de saber a questão do mercado. E uma coisa também que é pérola é a questão dos concorrentes. Muitos falam, não tem um concorrente, né? Essa pra mim, eu sempre quando eu vou fazer Vamos fazer um livro de pérolas, né? Pérolas é ótimo. Eu sempre começo assim, quando eu vou ouvir um pitch pela primeira vez. Eu sempre pergunto o seguinte, me conta qual foi a sua inspiração? O que te inspirou? Me explica, mas sem falar do seu negócio. Da onde que surgiu a sua ideia? A pessoa vai e conta. Aí eu falo, então me conta agora como que esse público que você está falando resolve essa dor sem você, sem a sua solução. Beleza, agora me conta a sua solução. E aí quando ela me conta, eu falo, mas... Aí quando ela faz esse caminho, eu consigo perceber, entender qual que é a dor que ela viu, como que as pessoas resolvem aquela dor sem a solução dela e por que a solução dela é diferente. Às vezes, nesse próprio processo, a pessoa fala, nossa, minha ideia é uma porcaria. não faz sentido. E aí, quando ela vai e ela conta a ideia dela, eu vou questionando, aprofundando, para que a gente consiga passar por um prisma muito simples. Sim. Se a ideia dela é desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Sim. Então, a primeira coisa que no primeiro minuto, quando a pessoa me mostra a visão de futuro, tem que passar pela minha cabeça o seguinte, essa ideia que ela vai me apresentando é desejável por quem e por quê?
essa ideia que a pessoa está me apresentando, ela é desejável, ok, mas ela é economicamente viável, quer dizer, a quantidade de dinheiro que está sendo investido faz sentido, a conta fecha. Além da conta fechar, é tecnicamente possível que isso aqui dê certo? É tecnicamente possível para que isso aqui aconteça? Então eu passo sempre por esse prisma. Passando por esse prisma, aí a gente continua conversando. Senão em 10 minutos eu consigo matar e agradecer e apontar alguns caminhos. Cara, obrigado. Vai lá, né? Eu acho que assim, uma outra questão também importante são as mentorias. Né? Eu acho assim, já participei de várias bancas, eu falo, a ideia é boa, o cara mais precisa de mentorias. E você, como já foi o mentor do ano aí, não sei quantas mentorias você já fez, mas assim, o quanto é importante, né? Que a gente sabe que é importante para os empreendedores, né? Importante para a gente também. Não sei o quanto que você trabalha isso com isso, mas toda essa jornada aí de mentorias para empreendedores enriquece também, né? Te traz uma bagagem até para você hoje trabalhar suas teses, suas seleções aí de startups, não é isso? Eu acredito que a mentoria ela é uma forma que a gente tem de encurtar acesso a uma solução. Quando a gente... existe a palavra hacker, né? Que a tradução literal do inglês é atalho, né? Eu gosto de usar a palavra hacker como se fosse cortar um caminho até uma solução. Ou, como a gente fala no Brasil de uma maneira mais simples, fazer uma gambiarra. Então, assim, quando a gente faz uma gambi, então assim, eu quero resolver um problema. Ou eu estudo pra caramba e vou lá resolvo, ou eu contrato alguém pra resolver. E qual é a metade do caminho entre eu estudar pra caramba pra resolver ou contratar alguém? É eu pedir orientação, fazer junto. Sim. Então, e tem sempre alguém disponível para te ajudar com aquilo ali. Por que as pessoas elas estão disponíveis para ajudar? Por vários motivos. Primeiro motivo, elas não tiveram aquilo na época delas. E a primeira coisa que a gente pensa assim, nossa, nunca ninguém me ensinou a fazer isso. Eu acho que agora que eu sei fazer, é meu dever fazer esse give back, fazer essa devolução, ajudar as outras pessoas a fazer. Segunda coisa, quando você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que pode te ajudar, e você encontra aquela pessoa se sente valorizada e até vaidosa por ela ter sido reconhecida porque ela tem aquele conhecimento. Então aquele conhecimento para ela é também importante. E terceiro, é uma boa oportunidade para aquela pessoa colocar em prática. O que a gente tem que dividir, entender é que mentoria não é consultoria e não é coach. São coisas completamente diferentes. Mentoria é você chegar para alguém que você quer aprender algo, perguntar àquela pessoa como ela resolveu aquilo. A consultoria é você chegar para uma pessoa, para um especialista que sabe resolver aquilo e contratar para resolver para você. Você pode até monitorar. E o coach é você falar que tem um problema, é aquele coach chegar para você, te inspirar, né, te motivar a tomar uma decisão. Mas ele não vai te ajudar a executar e muito menos ele vai te dizer como ele resolveu aquilo. Então, todos eles têm o seu valor. Sim. Não estou fazendo juízo de valor. A gente tem hoje, no nosso momento, no nosso tempo, fazer piada com coach é igual fazer piada com negros no passado. Então, a gente hoje faz. No futuro, isso vai ser um preconceito. Existem muitos bons coaches, existem muitos maus coaches também. Mas o que a gente está falando especificamente são das mentorias, né? Eu acho que é importante o empreendedor ele saber disso mesmo, né? Ele saber da importância da mentoria ali e saber essa diferença. É porque muitas vezes o empreendedor confunde o mentor com o consultor. Muitas vezes ele esquece, ele rompe a barreira e ele quer que o mentor resolva para ele. Só que isso não é mentoria. Isso é consultoria. Exato. Né? Então, que é o tempo todo, né? Então assim, tem que saber... Dá tem uma que saber ajudinha aqui rapidinho, né? Eu vou chegar para o advogado, dá uma olhadinha aqui no contrato, é só uma olhadinha. Aqui. Não, é só um cafezinho, você tem 5 minutinhos? Escuto não muito isso, né? Ô, Mackenzie, eu adorei você aqui, eu achei o máximo, escreve aí, quero galera. mais vezes. Escreve aí, acabou, passou rápido. Muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses empreendedores. Você falou muitas coisas importantes aqui, questão de encorajar, questão de protagonismo, enfim, eu queria que você deixasse uma mensagem. Gosto muito de você, eu acho que você é um cara fantástico, eu acho que você também teve que se reinventar muitas vezes, tem uma jornada incrível, uma história fantástica, e eu acho que é isso mesmo, eu acho que a sua própria história, ela inspira, né? E é isso mesmo, parabéns, que você siga inspirando, que você tenha sucesso sempre. Cláudia, eu tenho que agradecer demais a você a oportunidade de estar aqui. E uma mensagem final é uma mensagem que eu tenho compartilhado muito. Não importa o quanto você sabe, ou quantos títulos você tem, ou quantos livros você leu. O que importa é que você consegue
implementar e colocar em prática no final do dia. Então, se você tem um montão de título, um montão de livro e um monte de teorias, mas você não consegue botar nada daquilo em prática, não adianta de absolutamente nada. Então, pega o conteúdo que está aqui nesse conteúdo, nessa prática. Tem alguma coisa que a gente falou que você ficou curioso ou que você está querendo saber mais? Pesquisa, existem vários especialistas sobre esses temas que a gente falou aqui e eles podem te ajudar a colocar em prática. E coloca em prática e erra. Perca o medo de errar, perca o medo de seguir em frente, porque aos poucos que você vai tendo um conjunto de decisões erradas, aos poucos você vai tendo decisões medianas, aos poucos você vai tendo decisões boas, e em breve eu espero que você tenha decisões excelentes e magníficas. Que bacana. Muito obrigada. Prazer imenso que a sua mensagem seja aí, enfim, que muitos possam realmente entender dessa importância, e eu acredito que de alguma forma você inspira e você vai continuar inspirando muito, e eu quero te encontrar, que venha logo esses eventos pra gente por favor se encontrar mais vezes. Obrigado, querido. gente, um beijo, a gente se fala. Sucesso. Obrigada.